longa data, religiosos das mais diferentes confessionalidades têm anunciado o juízo final e o fim do mundo. Este é um tema eminentemente bíblico e que estaria presente no cerne da esperança cristã, que é a segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar a este mundo. Este assunto é aludido cerca de 2000 vezes na Bíblia Sagrada. Muitos, é claro, sempre riram disso, debocharam dessa esperança. O otimismo da Revolução Industrial e da filosofia de Augusto Comte fez supor que o mundo entraria numa nova era, onde já não há lugar para previsões apocalípticas, muito menos previsões bíblicas. Esse movimento, na verdade, já havia ocorrido dentro do próprio cristianismo, quando a igreja, atraída pelos mimos de Roma, trocou as catacumbas pelos palácios. E assim fez com que a volta de Jesus deixasse de ser uma esperança acalentada no coração dos fiéis. Hoje a situação é bem diferente. O anúncio da morte de Deus, inaugurado por Nietzsche e acentuado por guerras, problemas ecológicos e ameaças atômicas, fez com que o otimismo da modernidade fosse por água abaixo e a temática do fim dos tempos, antes inteiramente religiosa, agora invadisse o território científico. Você certamente já ouviu falar do relógio do juízo final, ou Doomsday Clock, como ele é chamado em inglês. Trata-se de um projeto inaugurado em 1947 e que transmite simbolicamente num relógio o quão perto a humanidade está da destruição catastrófica, ou seja, da meia-noite figurativa da história desse mundo. Quem redefine a posição dos ponteiros é o Comitê de Diretores do Bulletin of Atomic Scientists da Universidade de Chicago. E eles já mudaram os minutos do relógio 24 vezes de acordo com as ameaças climáticas que poderiam resultar em danos irrevogáveis. Em 2020, os ponteiros do relógio foram novamente mudados de 2 minutos para meia-noite para apenas 100 segundos para meia-noite. E então? Será esse o nosso fim? Ou será o começo de uma nova etapa? Perguntas assim foram feitas há cerca de 2.600 anos pelos moradores da cidade de Jerusalém. Naquela época, os babilônios haviam com seu exército cercado mais de uma vez a cidade de Jerusalém e, numa das investidas, destruído as muralhas e o próprio templo. Por isso começaram a se perguntar pelo fim. À frente dos invasores estava Nabucodonosor, o homem mais temido e mais poderoso daquela época, aquele que fez a Babilônia realmente o maior império de todo o planeta. As fronteiras da Babilônia, só para você ter uma noção, incluíam a Assíria, a Mesopotâmia, a Caldeia e partes da Medopérsia, Síria, Judeia, no caso Israel, Egito, Arábia e até a Índia. E entre os cativos judeus que foram levados como futuros escravos para o rei da Babilônia, estavam Daniel e 3 companheiros, 3 amigos deles, todos nascidos nas melhores famílias de Jerusalém. Jovens que foram, de repente, obrigados a trocar uma vida de conforto e educação pela vida de escravos numa terra estranha, distante e com acontecimentos inesperados. Jerusalém era uma cidade interiorana perto da capital Babilônia, para onde os jovens foram levados. E o clima, a cultura, a situação de exílio inspiravam todo tipo de terror e angústia para os jovens, especialmente aqueles que, como Daniel, estavam ainda na adolescência. Veja que interessante um salmo que foi escrito por judeus que estavam cativos na Babilônia e que talvez fossem até contemporâneos de Daniel e seus companheiros. Esse salmo dos cativos diz assim: Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos ao nos lembrarmos de Jerusalém. Penduramos as nossas harpas nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas como? Em terra estranha? Como poderemos cantar um hino ao Deus eterno? Que nunca mais eu possa tocar harpa se me esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não me lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Salmo 137, 1 a 6. Ao chegarem ao Palácio Real, Daniel e seus amigos mostraram um nível tão alto de inteligência que impressionaram os nobres e o próprio rei.
Em virtude disso, foram mandados a uma escola especializada para um curso de 3 anos, depois dos quais foram submetidos a testes ainda mais difíceis, conduzidos, nesse caso, pelo rei em pessoa. Porém, mais uma vez, foram brilhantes e se mostraram mais capacitados que todos os sábios da Babilônia. Anos depois disso, Nabucodonosor teve um sonho muito estranho que o perturbou bastante. Ele tentou a todo custo lembrar-se do conteúdo do sonho, mas não conseguia, e tudo leva a entender que ele teve várias noites o mesmo sonho. Supersticioso como era, Nabucodonosor chamou todos os astrólogos, magos, encantadores do reino para que pudessem vir e revelar não apenas o que ele havia sonhado, mas também qual o seu significado. Caso não conseguissem, certamente morreriam. Esta história você pode encontrar no livro de Daniel, capítulo 2, e leia com calma, você vai ver os detalhes ali. A trama diz que, desesperados, os especialistas do palácio tentaram a todo custo acalmar o rei. Eles diziam: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa dos seus sábios, dos seus adivinhos, dos seus astrólogos. O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na Terra. Eu acabei de citar agora o que está em Daniel, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas todo aquele discurso foi em vão. Furioso com a incompetência dos seus sábios, o rei mandou matar a todos, inclusive aqueles que estavam estudando na escola superior de Babilônia, isto é, Daniel e seus companheiros, que não teriam nada a ver com aquela complicação toda. Mas quando soube da ordem do rei, Daniel pediu ao capitão da guarda que não os matasse ainda e que nem matasse nenhum sábio. Prometeu que, caso tivesse pelo menos um determinado prazo, ele poderia orar a Deus, ao Deus de Israel, e se Deus o revelasse, ele daria ao rei o conhecimento de qual foi o seu sonho e também a devida explicação do mistério. O pedido foi atendido e a oração de Daniel também foi atendida. No dia seguinte, puseram-se então diante do rei, Daniel e seus companheiros, e começaram a explicar-lhe o sonho, aquilo que afligia sua alma. Ao chegar diante do soberano, Daniel não perdeu a oportunidade de testemunhar a respeito do Deus que ele mesmo, Daniel, adorava. Olha o que a Bíblia diz que ele falou a respeito de Deus para o rei. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio de um sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. À medida que Daniel ia narrando o sonho, o rei ia se lembrando do que ele havia visto e confirmando a narrativa. Era a visão de uma enigmática estátua composta por vários metais diferentes. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram ferro misturado com barro. E enquanto o rei contemplava a estátua no seu sonho, ele viu cair do céu uma enorme pedra que foi arremessada diretamente aos pés da estátua. A pedra bateu, destruiu a estátua completamente, esmiuçando-a em centenas, milhares de pedaços, e depois disso a própria pedra se tornou uma grande montanha e encheu a terra para todo sempre. É assim que está descrito em Daniel capítulo 2, versos 29 a 35. Bem, este foi o sonho. Agora falta saber o que ele significa. Pois bem, os 4 metais da estátua, segundo a interpretação do profeta Daniel, seriam 4 poderosos impérios que dominariam praticamente o mundo conhecido, isto é, a Ásia, a Europa e parte da África. Pelos limites da época, eles poderiam ser chamados, é claro, de 4 impérios mundiais. 3 deles, ainda segundo a Bíblia, deveriam suceder a Babilônia, que era a cabeça de ouro da estátua, Daniel 2, verso 38. Contudo, os pés de barro e ferro indicariam um 4º reino representado pelas pernas de ferro, mas que seria dividido em países independentes que deveriam permanecer fragmentados e separados até a vinda da pedra destruidora, que seria, nesse caso,
o juízo final de Deus sobre a terra. Isso está em Daniel capítulo 2, versos 39 a 45. Agora, vamos ver como os aspectos desse sonho ocorrido há 2.600 anos se cumpriram fielmente no decorrer da história. Começando pela cabeça de ouro, já sabemos que ela simbolizava o reino da Babilônia, que, segundo a profecia dada a Daniel, seria o reino dominado por um rei que estava na presença deles ali. Ou seja, Daniel estava vivendo na época da cabeça da estátua. Mas esse rei seria dominado por um reino inferior, representado pelo peito e braços de prata. Daniel capítulo 7 e 8 vai falar que esse reino era a Medopérsia. E de fato, anos depois, Babilônia caiu vergonhosamente nas mãos do Império Medo-Persa, que conquistou a poderosa cidade graças a uma estratégia de entrarem às escondidas no palácio enquanto havia uma bebedice promovida pelo rei Belsazar. Isto aconteceu, segundo os historiadores, no ano 538 a.C., de modo que, contando a partir de Nabucodonosor, podemos dizer que a Babilônia foi a senhora do mundo por aproximadamente 68 anos, quando os medos e persas chegaram para acabar com a festa do rei. Agora, inferiores em glória à Babilônia, os reis da Medopérsia, que seriam Ciro e Dario, também se destacaram como grandes construtores de templos, cidades e palácios. O Palácio de Suzã, por exemplo, erguido por Dario I, consumiu em sua construção 40 mil talentos de ouro, cerca de 1.200 toneladas de ouro, só para você ter uma noção. O império que Ciro levantou ao destruir a Babilônia e conquistá-la alcançou uma extensão maior do que o reinado de Dario II, que a fez estender da Índia até a Grécia e ao Egito e ao sul da Etiópia. Eram ao todo 8 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 127 províncias que sozinhas já dariam verdadeiros impérios. Tudo isso foi a Medopérsia. Mas seguindo a sequência da estátua, a próxima parte depois do peito e braços de prata seria o quadril de bronze, que representaria os gregos e macedônios, que seriam os próximos senhores, os governadores da terra. E aqui destaca-se, é claro, a figura de Alexandre Magno, profetizado 2 séculos antes de tomar o poder. Na verdade, 2 séculos e meio antes. Com a idade de 20 anos apenas, Alexandre foi obrigado a assumir o reino no lugar de seu pai, Filipe, que fora assassinado numa batalha justamente contra os persas. Corria então o ano 336 a.C. E olha que interessante, em apenas 8 meses de governo, Alexandre e seus 35 mil soldados já haviam percorrido cerca de 8.200 quilômetros, dominando todas as vilas e cidades que estavam pelo caminho. Em 334 a.C., o jovem rei Alexandre derrotou um exército persa em Granico e o próprio rei Dario na Batalha de Issus. Isto tudo em apenas 5 anos de poder. Nesta época, Alexandre já havia se tornado senhor da Babilônia, da Síria, da Fenícia e de todas as grandes cidades que pertenciam ao domínio medo-persa. Uma coisa importante, esse Dario da época de Alexandre, evidentemente, não é o mesmo Dario da época da queda de Babilônia. Há vários reis com o mesmo nome de Dario, ok? Continuando a nossa história, Alexandre acabou morrendo ainda muito novo, por causas que são debatíveis pelos historiadores. Alguns pensam que ele foi assassinado, outros que foi vítima de malária, ou ainda que acabou se perdendo para o excesso de bebida do vinho. O fato é que, ao morrer muito novo, Alexandre deixou o trono da Macedônia vazio. E em 168 a.C., foi a vez dos romanos chegarem. Eles destruíram os gregos na cidade de Pidna e assumiram deste modo o controle universal. Aí passamos para as pernas de ferro da estátua, que representariam, é claro, o Império de Roma. E como você deve saber, Roma foi o mais sangrento e o mais impiedoso império de todos os tempos. Ela permaneceu no poder por mais de 300 anos, perseguiu os cristãos, foi na época do Império Romano que Jesus foi crucificado, foi Roma que arrasou Jerusalém e destruiu pela segunda vez o templo que havia sido reconstruído depois da queda da Babilônia. Enfim, foi um reino com muitas práticas terríveis na história. O reino dos Césares, no entanto,
também chegaria ao seu fim. Entre 351 e 476 d.C., bárbaros nórdicos começaram a invadir o império aos poucos e alcançaram a capital Roma. E depois de terem alcançado a capital, o império, a potência romana, se tornou apenas um fragmento de várias cidades, tribos, independentes umas das outras, exatamente conforme a indicação da profecia. De sua derrocada, da derrocada de Roma, surgiu uma multiplicidade de reinos que se tornaram posteriormente vários países que temos hoje na Europa Ocidental. E Roma haveria de permanecer, conforme a profecia, um reino permanentemente dividido. Foram várias as tribos que se estabeleceram no antigo território do Império, configurando o mapa da Europa. Entre essas tribos você tinha os germanos, que depois vão virar a Alemanha, os francos, que vão virar a França, os burgundos, suevos serão os de Portugal, os anglo-saxões, os visigodos. Foram desses clãs que se formaram esses países que você tem hoje, como eu falei, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Inglaterra. Agora, a profecia também diz que jamais, nunca mais, haveria uma efetiva união entre esses povos. Este último reino seria um reino dividido. Eles até se ajuntariam, segundo a profecia, mediante alianças e casamentos. No entanto, assim como a prata não se mistura com o ferro, eles jamais se tornariam um governo único. Você pode ler isso em Daniel 2,43. E não é por menos que a história está repleta de tentativas de unificar a Europa, todas nulas. Nenhuma dessas tentativas jamais se concretizou. Carlos Magno tentou fazer isso e não conseguiu. Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Guilherme II, Adolf Hitler. Estes são exemplos de líderes políticos que tentaram em vão reunificar a Europa. E quanto aos casamentos que a profecia menciona, eles se unirão por casamentos, mas não será uma união efetiva. Houve muitos casamentos entre as diferentes etnias ou casas reais da Europa, algo explicitamente previsto na profecia. Nós podemos dizer que a Europa foi o continente que mais se uniu em termos de parentescos e enlaces matrimoniais. Vou dar alguns exemplos para você. Carlos Magno da França casou-se com Desejada, o nome dela é esse mesmo, Desejada, princesa da Lombardia. E depois de algum tempo, trocou-a por Hildegarda, que era sobrinha do duque da Alemanha, Carlos V. O rei da Espanha era filho de Filipe, o arquiduque da Áustria, e neto de Maximiliano, que era imperador da Alemanha. Esse último, por sua vez, se tornou marido de Joana a Louca, que era filha de Fernando e Isabel, soberanos da Espanha. E o nosso ex-imperador Dom Pedro I era filho de quem? Carlota Joaquina, que era princesa da Espanha e se casara com Dom João, que era herdeiro do trono português. Como você pode ver nesses exemplos que eu estou dando, na Europa todo mundo era parente. Houve até um historiador que chegou a chamar a Rainha Vitória de a avó da Europa, porque em todos os países havia alguém que tinha algum laço de parentesco com ela. Agora, tudo isso estava longe de poder chamar o continente de uma família feliz. Por isso, a profecia estava mais uma vez correta. E eu não posso esquecer a última tentativa de criar uma união na Europa, que foi a Comunidade Europeia, e que já amarga com o Brexit a saída de importantes membros daquela aliança. Mais uma vez, o continente não está unificado. A profecia se cumpriu. A julgar pela sequência do sonho, eu posso dizer que hoje nós vivemos nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. O que falta cumprir? A chegada daquela pedra que virá para dominar a terra e trazer o reino de Deus, pondo fim a todo domínio humano sobre esse planeta. Em seu lugar, no lugar do domínio humano, Deus colocará o estabelecimento do reino celestial, onde o próprio Cristo será o soberano para todo sempre. Sabe, quando eu vejo essas coisas, eu percebo o acerto das profecias de Daniel e vejo que é algo tão preciso que os céticos, a princípio, podem até querer negar, mas não tem como. Aliás, até tentaram. Muitos disseram que esse livro não procedia, que não era um livro histórico, que tudo ali era inventado,
que até o próprio Nabucodonosor e o cativeiro dos judeus jamais tinham acontecido. Porém, todos esses elementos, ou pelo menos a maior parte deles, foram redescobertos graças às escavações arqueológicas acontecidas a partir do século XIX. E as escavações feitas na região do atual Iraque confirmaram a historicidade bíblica de muitos detalhes do livro de Daniel. Por exemplo, a existência histórica de Nabucodonosor, do cativeiro, da própria cidade de Babilônia, que muitos achavam que seria apenas uma lenda. Hoje o argumento dos céticos vai noutra direção. A tendência agora é situar o livro de Daniel numa datação posterior, fazendo parecer que as suas profecias seriam apenas algo que a gente chama em latim de vaticinio ex eventu, isto é, uma forma de escrever tardia que parece, apenas parece, anunciar eventos antes que eles aconteçam, mas que na verdade seria apenas algo produzido depois dos eventos supostamente anunciados, ou seja, uma profecia feita a posteriori. Contudo, eu posso afirmar para você que elementos literários, arqueológicos, estilísticos e outros detalhes mais fazem supor que o texto original de Daniel realmente pertenceria ao sexto século antes de Cristo, isto é, muitos anos antes de tudo aquilo ali se cumprir. Portanto, a garantia profética dada ao longo da história não deixa margens para dúvida. O mundo, de fato, marcha para o seu fim, a Bíblia disse isso. Mas o que muitos entendem como sendo uma hecatombe, um desastre, uma desgraça, para os estudantes da Bíblia, serão motivos de esperança e confiança em Deus. É que Deus em breve intervirá definitivamente na história da humanidade para inaugurar a paz. O mundo está um caos? Não se preocupe com a poeira. Deus ainda está em obras. Com a Bíblia numa mão e a história na outra, nós podemos descansar em paz e também encontrar refúgio na segurança de Deus. Aliás, como disse o apóstolo Pedro, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. Portanto, não há motivo para apreensão ou pânico. Imagine comigo, se Deus acertou no passado, por que erraria no futuro? Portanto, tudo o que acontece é a trama e a urdidura de um pano que Deus, em sua providência, está tecendo. Acredite nisso.